Eu passei muito tempo da minha vida achando que quando eu mudasse o meu corpo, eu ia me sentir mais confiante, mais feliz e que isso faria a minha vida mudar também. A gente aprende muito cedo que a gente precisa mudar, seguir um padrão específico, sabe? A gente se compara muito com as pessoas que a gente vê nas redes sociais, em algum filme, e a gente pensa verdadeiramente que a gente precisa ser daquela forma, daquele jeito, pra ser aceita ou se sentir bonita. Eu sei que muitas garotas, assim como eu, já passaram por isso, de você se comparar com alguém, principalmente porque você vê uma pessoa que você gosta muito ou você admira, elogiando ou privilegiando uma tal figura de uma tal forma e, consequentemente, no seu subconsciente aquilo fica guardado. Então é natural, né, infelizmente, a gente ter esse senso crítico e se comparar. Mas hoje em dia, com a internet e as redes sociais, isso é muito, muito mais forte e isso gera muita ansiedade. E essa ansiedade faz com que o nosso cérebro sempre pense que a gente tem que chegar em algum lugar, que sempre vai ter uma linha de chegada, vamos dizer assim. Então a gente pensa, quando eu emagrecer eu vou fazer tal coisa, quando eu emagrecer eu vou usar um biquíni, quando eu emagrecer eu vou comprar tal roupa, quando eu emagrecer eu vou usar a camiseta de regata, quando eu emagrecer eu vou começar a sair sozinha. Então o nosso cérebro pensa e coloca isso pra gente, que quando você chegar em tal determinado corpo ou em tal de tal determinada forma, você vai fazer tal coisa. Mas por que você não começa a fazer agora? O que te impede? Porque hoje em dia a gente liga muito pra opinião das pessoas. Só que isso não traz benefícios nenhum pra gente. Porque ninguém vai correr atrás do que você quer por você. Por exemplo, se você quer ter um corpo de tal maneira, você tem que se esforçar pra isso. Nem que seja fazendo uma reeducação alimentar, fazendo algum tipo de exercício, entrando na academia, eu não sei. Mas você tem que correr atrás disso. Ninguém vai correr atrás disso por você. Então é você por você mesmo. Porém, hoje em dia a gente mistura muitas coisas. Normalmente, a gente quer mudar por causa de alguém, não por conta da gente mesmo, por exemplo. Vou dar um exemplo bem fútil, mas é o que eu mais vejo, né? Quando uma garota, por exemplo, gosta de um menino que tem um padrão específico de garota, né? Ele gosta de um tipo específico de garota. E essa menina, ela fica correndo atrás de ser aquela garota. Mas, no fundo, ela não entende que a pessoa certa não vai olhar especificamente pra beleza externa dela, mas sim a beleza interna. Então, a pessoa certa, né, olharia primeiro pro interno dela e depois pro externo. E outra, a gente não pode julgar e nem moldar ninguém pela aparência. Isso é muito errado. Então, você pode simplesmente ter uma pessoa incrível na sua vida que não seja o padrão de beleza que a sociedade exige. E esse é uma das coisas que eu mais vejo no meu social. Meninas que fazem muito isso. E eu entendo, porque realmente é muito difícil. Eu demorei muitos anos pra construir uma autoestima relativamente boa, porque eu não vou falar que hoje em dia eu tenho a melhor autoestima do mundo, mas foi muito difícil. Por quê? As pessoas não chegavam em mim e falavam assim, você é feia. Não. Quando eu era criança, eu sempre fui uma criança muito gordinha, então ali desde o meu quarto ano, quinto ano, não sei, do fundamental, até o meu nono ano, vamos assim dizer, eu era bem acima do meu peso, então eu perdi amizades, eu ficava muito triste, porque sim, eu sofria bullying. Inclusive, uma melhor amiga minha da época, ela fez um bullying muito cruel comigo, eu fiquei muito triste. Eu vou até contar essa história bem rapidinho pra vocês. É o seguinte, eu tinha essa amiga, né, e na minha escola, gente, coisa de criança, tá? Vocês entendam. Eu tinha uma colega nossa, né, que não gostava de mim. E, né, ela ficava fazendo burburinhos de mim pela escola. E essa minha melhor amiga, ela sabia que eu não gostava dessa garota. E que essa garota não gostava de mim. A gente, antes, né, dela começar a conversar com essa garota, porque ela começou a conversar com ela, a gente saía junto no intervalo, a gente andava tipo, o braço dado, ela me abraçava, ela, né, era normal, assim, carinhosa comigo. E aí, depois de umas 2 semanas, ela começou a conversar com essa menina e começou a sair com ela. E, na hora do intervalo na escola, ela só saía com ela. E ela parou de andar comigo. E aí, eu percebi que ela... e eu ia falar com ela, tipo assim, cumprimentar ela num dia. Depois que ela tinha saído com essa menina no recreio. No recreio não, né? No intervalo. Ela não quis me abraçar. Tipo assim, ela expressou uma... Tipo, ela tava com uma expressão de nojo, sabe? E eu me senti muito mal, porque eu sabia que era porque eu era gordinha e a outra menina era magra. Era bonita, né? Todo mundo queria e achava ela linda, né? E comigo isso não acontecia, né? Os meninos da minha escola faziam bullying comigo, queriam me bater e tudo mais, né? Puxar meu cabelo, coisas assim. Então eu sabia que eu não tinha esse padrão. Nos momentos que isso acontecia,
Então eu reforçava isso na minha cabeça, que eu era feia porque eu era gorda, entendeu? Isso foi muita consequência de não ter uma alimentação adequada dentro de casa, né? Até porque eu era criança, então minha mãe meio que tinha essa obrigação de me ajudar, mas ela também não tinha esse conhecimento, então fazer o que, né? Mas desde essa época isso já ficava muito dentro da minha cabeça, então eu sei que é muito difícil porque essas coisas, elas criam raízes dentro da gente quando a gente não cuida disso, quando a gente não expressa, não tem alguém pra ajudar a gente, ou você não sente confiança pra falar com alguém quando você é adolescente ou criança, principalmente, né? E foi o que aconteceu comigo, realmente isso criou muitas raízes e por muito tempo eu não sabia nem receber elogio, gente, eu não sabia receber. Eu não, tipo assim, toda vez que alguém falava assim, nossa, você tá bonita, nossa, você é linda, nossa, você é isso, ai, só faz isso, eu olho isso, eu falava assim, não, nada a ver, não sou, não sei o que, tipo, eu não sabia responder, não conseguia, tipo, ai, muito obrigada, ai, tipo, eu não conseguia, gente, eu não conseguia acreditar, e eu achava sempre, e quando eu falava obrigada, raramente, eu achava que a pessoa tava mentindo, pra ver quão doida tava a minha mente, pra vocês terem noção. E a autoestima, hoje em dia, ela tá muito ligada à aparência, mas a gente esquece também que a autoestima, ela tá ligada a você fazer promessas e cumprir pra você mesma, por exemplo, ai, hoje eu vou ir na academia a tal hora, você vai pra academia a tal hora. Isso é você solidificar a sua autoestima. Por exemplo, você cuidar da sua saúde também é autoestima. Você não precisa simplesmente ir pra academia porque você quer ser bonita, você quer ser a gostosona, não. Você pode ir pra academia porque por conta de saúde, porque você gosta, você tá fazendo um exercício que te faz bem pra sua mente, pra sua saúde mental. E o que eu disse sobre a comparação, hoje em dia a comparação ela é muito, muito mais forte com a comparação que tinha antigamente. Por exemplo, esse exemplo que eu dei pra vocês. Na época, por exemplo, o Instagram, ele não era uma coisa uau, né? Então a gente não se comparava com tantas pessoas. Por exemplo, eu me comparei com uma garota, né? Com as garotas, vamos supor, ali da minha escola. Mas hoje em dia a gente entra no Instagram, a gente consegue ver a vida de milhares de pessoas, e uma mais linda que a outra, com certeza. E várias, gente, que pagam procedimentos estéticos que provavelmente a gente não consegue pagar agora. Então a gente se compara com tanta gente que a gente começa a acreditar verdadeiramente que o problema é com a gente. E você não gosta do seu corpo por conta disso e daquilo, você começa a achar mais defeitos ainda no seu corpo, ou em qualquer parte, né, no seu rosto, no seu cabelo, nos seus olhos, em qualquer lugar, por conta que você tá se comparando com milhares de pessoas. E às vezes não é que você não gosta do seu corpo, é feio, coisas assim. Não, é só porque você tá se comparando com muita gente. Então, talvez, se você começar a parar de se comparar, deixar de seguir as pessoas que você sabe que te fazem mal você acompanhar, com certeza vai melhorar, gente, porque eu fiz isso na minha vida. Eu fiz isso na minha vida e foi a melhor das escolhas. Pra vocês terem uma noção, eu seguia mais de 2.000 e não sei quantas pessoas no Instagram. E depois eu apaguei meu Instagram e eu criei outro. E, tipo assim, agora eu sigo umas 300 no máximo, entendeu? Então eu cuido muito, muito as pessoas que eu consumo conteúdo. Procuro sempre consumir conteúdos que vão me beneficiar de alguma forma, né? Eu, claro, tenho os conteúdos de humor e tal, mas eu procuro seguir muitas pessoas que falam de autoconhecimento, autocuidado, espiritualidade, tudo isso que vai me agregar, entendeu? Pra eu abrir o meu Instagram e ter coisas boas pra eu ver. E não coisas ruins, sabe? Principalmente coisas de notícia e tal. Não, gente, eu não sigo nada. Nem fofoca, nada, pelo amor de Deus. Não sigo. Tem uma coisa muito triste que eu fazia muito, inclusive, relacionada realmente à estética, né? Corporal. Que a gente, às vezes, liga muito o nosso corpo com coisas negativas que acontecem na nossa vida. Por exemplo, quando eu tava mais acima do peso, eu achava, gente, verdadeiramente que ninguém ia gostar de mim. Porque eu era gordinha, entendeu? Eu achava que, tipo assim, ninguém iria me amar verdadeiramente se eu não fosse a mais linda, entendeu? A mais bonita. Não a mais bonita, tipo assim, pra alguém, pra mim, entendeu? E assim, eu sou muito rígida. Então, nunca, né? Todo mundo, a gente é rígido com nós mesmos. Então, a gente nunca vai achar que tá perfeito. A gente nunca vai achar que tá maravilhoso. Inclusive, eu vou deixar uma foto minha de você, pra vocês verem. Que quando eu tava muito magra, gente, eu tava muito magra e eu achava que eu tava gorda. Isso é uma tristeza pra mim. É uma tristeza, porque hoje em dia, né, eu não tô num corpo que eu amo, mas eu também, né, não tô gorda. E outra coisa também, por exemplo, muitas pessoas que estão acima do peso, ou, enfim, tem qualquer tipo de desconforto com a aparência, vão em entrevistas e, por exemplo, se não dá certo, falar, ai, a minha entrevista não deu certo porque eu não sou de tal jeito, ai, porque eu não tenho cabelo tal, eu não tenho corpo tal. A gente liga a nossa aparência a coisas ruins que acontecem na nossa vida. Mas e se o problema não for o seu corpo? Porque eu vou te falar, realmente não é. E por que isso? Porque a gente coloca um
peso muito grande em cima do nosso corpo. Mas o seu corpo, ele nunca te prometeu nada. Ele não prometeu que ia curar sua ansiedade, ele não prometeu que ia te dar um emprego, ele não prometeu que você ia ser amada por conta dele. Nem nada disso, gente. Olha, eu sou uma das provas vivas mesmo, de que isso tudo é verdade. Quando eu desapeguei disso, desses rótulos, gente, a minha vida mudou. Primeiramente, quando eu parei de ligar pra opinião das pessoas, quando eu comecei a ficar sozinha nos ambientes públicos e eu olhava assim, gente, quantas pessoas, assim, têm corpos diferentes e ninguém tá julgando elas. E, tipo assim, também se estiver julgando, assim, eu tô vivendo minha vida aqui, tô sozinha e eu não tô nem aí pro corpo das pessoas. Por que elas vão estar me julgando por eu estar andando com tal roupa, meu corpo sendo de tal jeito, sendo de tal altura? Até porque isso foi um problema muito grande pra mim por muito tempo, gente. Eu sou uma pessoa alta, entendeu? Eu tenho 1,70, 1,74, sei lá, não sei exatamente, mas eu tenho 1,70 pra cima, entendeu? E eu só conhecia meninas baixinhas, entendeu? E, tipo assim, eu fui que comecei a namorar e ter relacionamentos mais tarde das minhas amigas. E todas elas já tinham um relacionamento e tal, e que não sei o que, era super, né, super paparicadas pelos namorados delas e tal, e elas assim, ó, batendo aqui em mim. E eu ficava pensando, cara, ninguém me ama, ninguém me quer, porque eu sou alta, entendeu? E só tem cara baixinho que eu conheço aqui, entendeu? Então, tipo assim, mesmo os caras altos também, né, eu ficava assim, tá, os caras altos gostam de garotas baixas, e os garotos baixos gostam de garotas baixas, e eu vou ficar com quem? Vou ficar com quem se os garotos altos gostam de garotas baixas? Então, eu ficava pensando nisso, né, gente? Mas olha, hoje em dia eu entendo, tipo assim, entendeu? Se a pessoa gosta de mim, ela gosta e ela vai me demonstrar isso. Se ela não gosta e não faz questão, por que eu vou perder o meu tempo tentando agradar uma pessoa desse jeito? Nunca na minha vida, nunca, entendeu? Mas já teve uma época que não tinha como, a gente quase não saía de casa, entendeu? Era assim, uma época que eu quase não saía de casa e depois eu virei emo gótica, né? E aí eu saía de casa que nem uma bruxa, entendeu? Todas de preto e sparkles e não sei o que. E assim, gente, na época eu ainda pintei meu cabelo inteiro de azul. E eu queria achar um emprego de jovem aprendiz. E quem disse que eu era contratada? Mas pra vocês verem que a aparência não importa, o que importa é a sua dedicação, suas experiências, né, seu conhecimento. Nessa área de emprego eu falo que eu tava com o cabelo todo azul, gente. E aí eu fui fazer uma entrevista numa clínica que era azul, entendeu? E inclusive, aí o chefe, né, que me entrevistou, porque tipo assim, eles estavam meio que reformando lá e tal, não tinha muito tempo, não tinha muito uma pessoa específica lá do RH, né? Foi o dono mesmo que me entrevistou e aí ele falou bem assim, o bom é que você já veste literalmente a camisa da empresa, né, que era tudo azul. Eu falei, exatamente. E tipo assim, gente, eu sempre fui muito carismática, muito comunicativa, e foi isso que ganhou eles, entendeu? Vocês têm que saber usar a comunicação a favor de vocês, galera, entendeu? Mas eu não sei, mas eu não vou conseguir. Você vai conseguir. Bota na tua cabeça, menina. Isso é ter autoestima, entendeu? Enfim, aí eu comecei a morar sozinha também, então eu aprendi a ter mais responsabilidade, principalmente com o meu corpo. Comecei a estudar mais, ler livros sobre autoconhecimento, o que me ajudou muito também a fortalecer a questão da minha autoestima, igual eu falei pra vocês. E vocês podem se perguntar, né? Porque, mesmo que eu emagreço, eu ainda não me sinto confiante, mesmo que eu estude pra me sentir mais inteligente, eu não consigo, não tenho confiança pra falar, pra fazer. O nosso cérebro, ele tem um tipo de adaptação diferente, que chama adaptação hedônica. Então, ele se acostuma com as mudanças, mas de forma muito devagar. Então, por exemplo, se você emagrece, você tá mudando o seu corpo de forma rápida, né? Mas o seu cérebro, ele não costuma acompanhar isso. Então, por isso que você se vê magra no espelho, mas o seu cérebro ainda tá com aquele pensamento antigo que você se sentia mal por estar acima do peso, vamos supor. É igual você compra um carro, mas ainda você tá insegura de andar daquele carro, ou alguma coisa assim, dirigir, né? Por exemplo, você tirou sua carta, você comprou um carro e aí você ainda tem receio de dirigir, por conta que seu cérebro, ele demora mais para acompanhar as suas mudanças físicas. Então, gente, para finalizar, o que mudou realmente a minha forma de pensar e o que fez com que eu construísse uma autoestima boa para vocês, se quiserem se basear aqui na minha experiência? Primeiro, foi cumprir o que eu falava para mim, gente. Isso é muito importante, vocês não têm ideia. O nosso cérebro, ele tende a valorizar aquilo que a gente cumpre. Então, por exemplo, eu falava, eu vou pra academia 4 vezes na semana. E se eu estava sendo fortalecida a cada dia que eu ia realmente pra academia.
quando eu não ia, gente, eu ficava tão mal, me sentia tão mal comigo mesma, porque é realmente como se você estivesse sendo traída, mas pior ainda, porque você mesma que tá se traindo. Aprender coisas novas também me trouxe muita confiança, né? E uma autoestima boa, consequentemente, por exemplo, então, aprender inglês, que é uma coisa que eu tô fazendo, aprender novas coisas, estudar, qualquer tipo de assunto que seja, gente, o assunto que você gosta. Isso fortalece a sua confiança, tá? Ter conquistado o meu apartamento também, porque aí eu consigo organizar minha rotina, eu organizo a minha casa, e toda vez que eu me proponho a fazer isso, toda vez que eu sei que eu tenho que fazer isso, aquilo fortalece a nossa confiança lá de dentro. E é essa confiança mais importante, porque é essa confiança que vai transparecer pros outros sem você precisar fazer nada, gente. A pessoa vai saber que você é uma pessoa confiante, que você tem uma autoestima boa, que você não tem problema nenhum com seu corpo, com seu intelecto, nada. Porque aquilo é o que tá dentro de você, né? Por exemplo, vou usar um exemplo da Bíblia, né? Que fala que a gente fala do que o coração tá cheio. E é exatamente isso. Se você estiver cheio de confiança por dentro, você vai falar e transparecer isso. Agora, se você é uma pessoa insegura, mesmo que você tente disfarçar, provavelmente as pessoas vão perceber, porque a gente fala do que tem dentro da gente, né? E com tudo isso eu quero dizer pra vocês que é o seguinte, talvez vocês ainda continuem querendo mudar o corpo de vocês. E tá tudo bem. Só que eu espero que vocês nunca mais coloquem uma responsabilidade no corpo de vocês, dores que nasceram de outro lugar. Porque talvez você esteja querendo mudar o seu corpo, mas apenas pra ter paz, sabe? Então não coloque esse peso principalmente em cima de você. A gente tem que lembrar que o corpo que a gente tanto critica é o mesmo corpo que teve com você nos seus dias difíceis, nos seus dias mais felizes, nas suas conquistas. Então, por isso, você tem que ter mais gentileza com você. Porque eu tenho certeza que se fosse com outra pessoa, vocês iam ajudar aquela pessoa, vocês iam acolher, ser gentis. E por que vocês não fazem isso com vocês mesmos? Porque nós, né? Como eu tô falando pra mim também. Porque eu não faço isso comigo mesmo. Então é isso que a gente tem que pensar. Eu ainda tenho metas, eu ainda quero evoluir, eu ainda quero conquistar muitas coisas. Eu tô bem longe de estar no melhor corpo que eu quero, de ter o melhor intelecto que eu quero, mas isso é a vida real. É sobre isso que eu queria falar com vocês, e um beijo e até o próximo vídeo. Sigam me acompanhando aí, galera.